Um homem compreendido, um avatar, um lobo solitário, que luta sozinho, o homem forte, que sofre em segredo e esconde essa dor de quem ele ama. Será mesmo que o ciclo desse avatar é lutar contra os erros de sua antecessora? Será que uma redenção era impossível sem ferrar com um avatar importante? Hoje, no Globo Repórter. Independente da resposta, a falta de responsabilidade com certeza é um fator determinante no equilíbrio do mundo. De todas as coisas que se pode afirmar sobre o Avatar Kuruki, dizer que ele foi um herói incompreendido não é uma delas. Ainda assim, tem bastante coisa para refletir sobre isso. Olá Benders, aqui é o Patrick, tudo bem com vocês? Seguindo os vídeos sobre a história dos avatares, hoje a gente vai falar sobre o Avatar Kuruki. Lembrando que esse é o terceiro vídeo do quadro em que a gente fala dos antigos avatares. Nós já falamos sobre o Avatar Seto e sobre o Avatar Yang-Chen. Como vocês sabem, muita coisa foi revelada nos livros da Kyoshi, e para falar sobre o Kuruki eu preciso dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre o que já era canônico e depois a gente conversa sobre os livros, ok? Após a morte da Avatar Yang-Chen, um membro da tribo da Água do Norte chamado Kuruki foi revelado como o Avatar. A Avatar Yang-Chen teoricamente deixou o mundo em um estado de paz e teoricamente o Kuruki tinha só uma missão: manter essa paz, sendo um avatar que aproximava mais as nações e os espíritos, já que não havia conflito de guerra iminente pelo mundo. Não que isso fosse fácil, tá? Mesmo o mundo estando em paz, manter essa paz deve ser um baita de um trabalho. E sim, a vida do Kuruki seria menos complicada e não tem nada de errado. O problema é que, de acordo com o cânone prévio de Avatar antes dos livros, ele era visto como alguém que não seguiu por esse caminho de manter o que a Yang-Chen havia construído. Do mesmo jeito que a Korra, o Kuruki se tornou um avatar completo bem cedo, e ele acreditava que seu avatar era só ser poderoso. Como não havia conflitos no mundo, levando em consideração que era cânone de Avatar antes dos livros, ele passou a juventude viajando pelo mundo, desafiando as pessoas, tipo um guerreiro que busca por um adversário à altura. Ele também gostava de impressionar os outros com as habilidades de avatar dele, e por ser mulherengo, ele curtia ficar se exibindo perto das meninas. Foi durante a celebração da Lua Nova, onde as tribos da água se unem num festival, que o Kuruki conheceu o amor da vida dele, uma moça da tribo da Água do Sul chamada Umi. A relação do Kuruki com a Umi fez ele se tornar um homem menos arrogante, mas a irresponsabilidade dele em manter a paz que a Yang-Chen tinha estabelecido fez o mundo ficar sem o cuidado do Avatar. Kuruki e Umi decidem se casar em um local espiritual da tribo da Água, mas infelizmente o espírito ladrão de faces chamado Ko captura a Umi para punir o Avatar pelos erros que ele cometeu. Em um episódio que não foi ao ar, mas que nós já dublamos e vai estar aqui nos cards, o Aang vaga pelo mundo espiritual em busca dos avatares anteriores. Quando ele encontra o Kuruki, o avatar da água conta a história dele e fala que todo ano, no aniversário de casamento dele com a Umi, ele viajava para o mundo espiritual para salvar a esposa, mas ele sempre falhava. O Kuruki acabou morrendo aos 33 anos, deixando o mundo numa situação pior do que estava antes dele nascer. Agora, nos livros do autor F.C.I., que reescreve o cânone dos avatares Kyoshi, Kuruki e Yang-Chen, nós temos uma atualização nova para a história que não condiz com o que se sabia do Kuruki. Vocês já viram no vídeo da Yang-Chen que o F.C.I. colocou muitas coisas nos livros que não batem com o que era oficial antes. Mas se preparem, porque quando se trata do Kuruki, isso vai para outro nível. Se você não leu os livros, spoiler a partir daqui. Ao longo do primeiro livro e boa parte do segundo, a Kyoshi tem uma visão do Kuruki muito parecida com a que nós tivemos esses anos todos. Ela vê ele como um irresponsável que acabou com o legado da Yang-Chen, que morreu cedo e deixou um monte de problemas para ela resolver. E para piorar, ela não consegue se conectar com ele. Ela tenta alcançar ele por meio da meditação num local sagrado da Nação do Fogo, mas só vê lembranças confusas. É só na metade do segundo livro, depois de quase morrer afogada tentando, que ela finalmente consegue conversar com o Kuruki e descobrir a real história dele. A forma como o time avatar do Kuruki foi formado condiz sim bastante com a história que conhecíamos dele. Apesar de ter sido treinado pelos melhores mestres disponíveis, o estilo de dominação do Kuruki era muito fora do usual. Ele acreditava que a melhor forma de se tornar um bom dominador era aplicando técnicas dos elementos uns nos outros.
e seus professores achavam isso extremamente ofensivo. Então, quando chegou a hora de viajar ao mundo, ele quis viajar com um time de pessoas que pudesse confiar para se desenvolver da forma que ele queria, e começou escolhendo seu melhor amigo, o dominador de terra Tianzu. Os outros 2 membros acabaram se juntando ao grupo de forma bem aleatória. O dominador de ar, que é o Sangue, flagrou o Kuruki e o Tianzu tentando roubar um bisão do Templo do Ar e acabou sendo indicado para acompanhá-los. A dominadora de fogo, a Heiran, só se juntou ao time porque o tio dela, que tinha sido indicado para acompanhar a viagem do Avatar, adoeceu no dia anterior. Inclusive, uma pausa para falar da Heiran aqui. No livro, o Kuruki se apaixona à primeira vista por ela e é rejeitado, mas nem tanto. Ela diz que não pode se envolver com o Avatar, mas dá a entender que é só nos momentos em que está trabalhando. O que dá a entender que eles se envolveram sim. Mas como mais pra frente o Kuruki acabou se afastando de todos os amigos, a Heiran se casou com outro homem e isso deixou o Kuruki devastado. O que é bem estranho, porque o livro realmente dá a entender que ele amou ela a vida toda. O livro nem menciona a Umi. Realmente faz parecer que a Umi, que era a questão mais importante da vida do Kuruki oficialmente, ou nunca existiu, ou não foi tão importante assim na vida dele. Mas calma, que o buraco ainda é mais embaixo. No, God, please, no! O Kuruki era amante de Paixô e por isso ele sempre queria ter as habilidades dele aprimoradas. Aqui ele é colocado como um avatar que quer sempre melhorar e nunca ficar parado. Ele queria aprender mais sobre as dobras e também sobre o mundo espiritual. Mas a vida do Kuruki começou a ir por água abaixo quando ele tentou visitar o mundo espiritual com o que é o sangue. Nessa tentativa, o Kuruki encontrou um espírito chamado Heartwalker, que queria atacar a cidade de Yaoping. O Kuruki lutou contra ele e conseguiu vencer essa luta, mas o preço foi que ele ficou espiritualmente ferido nessa batalha, caindo numa depressão profunda que ele esconde dos amigos. A única forma que o Kuruki encontra de voltar a sentir algo depois dessa batalha é através do álcool, e ao voltar a sentir coisas de novo, ele acaba dormindo com a enfermeira que cuidava dele. E diga-se de passagem que o livro não deixa nem um pouco claro se foi consentido por parte dela ou não. E a Kyoshi ainda é obrigada a assistir a cena toda. O Kuruki é super julgado pelos amigos, mas decide não contar a ele sobre o embate com o espírito, porque não quer arriscar que nenhum deles passe por essa sensação horrível que ele sentiu. Mas acontece que esses espíritos malignos continuam tentando entrar no mundo humano, e o Kuruki continua tendo que enfrentá-los em segredo e se ferindo mais e mais. Durante uma batalha contra um desses espíritos, o Kuruki encontrou um sábio do fogo chamado Nyahita, que informou ao Kuruki que as lutas contra esses espíritos malignos estavam acabando com o espírito dele, e que por isso ele morreria jovem. Os espíritos das trevas, nessa versão do livro, estavam forçando sua entrada para o mundo humano, e o Kuruki, como avatar, resolveu se tornar um caçador de espíritos, colocando a própria alma em perigo. O Kuruki seguiu batalhando contra esses espíritos malignos em segredo, por muito tempo, e como eu falei, tudo o que fazia ele sentir algo era álcool e calor humano, e por isso ele se envolvia em festas, ficava com várias mulheres, etc. E vocês percebem quão horrível é essa mensagem em vários níveis? O livro basicamente tentou justificar o modo de vida imprudente do Kuruki, dando um motivo sombrio e nobre por trás das coisas que ele fazia. Para início de conversa, não tinha problema nenhum em ele ser um avatar que só curtiu a vida depois do período de paz da Yang Chen, entende? O lance de ele ter um pensamento diferente de seus mestres no que diz respeito à dominação dos elementos já era um acréscimo legal por si só. Mas aí, o autor tentou justificar hábitos ruins com um motivo nobre, isso talvez até tivesse sido mais aceitável se não fosse pelo fato de ele ter completamente acabado com as histórias da Yang Chen e da Kyoshi para tornar o Kuruki esse herói incompreendido. Nos livros, a Kyoshi é retratada como uma pessoa extremamente ingênua, tipo beirando a imbecilidade. Ela esquece pelo menos umas 4 vezes que domina outros elementos além da terra. E não tô exagerando, isso aqui é uma passagem do próprio livro. Kyoshi vestia seu conjunto completo de armadura para que pudesse afundar mais rápido. Ela disparou para baixo, nadando em direção às ruínas da ilha de Yangchen. Como antes, ela levou uma quantidade vergonhosa de tempo para se lembrar de que era uma dominadora de água.
Além de ter reduzido o avatar mais poderosa que a história nos apresentou a uma garotinha ingênua que esquece que é o avatar e que depende dos amigos para resolver qualquer situação, o FCI ainda fez com que a culpada pelos espíritos que o Kuruk morreu enfrentando fosse a Yang Chen. Ele disse que a Yang Chen ficou do lado dos humanos em vez dos espíritos em muitas ocasiões, e por isso os espíritos queriam vingança. A Yang Chen, avatar mais espiritual que conhecemos. A avatar que disse pro Aang que ele precisava ser humano para poder manter o equilíbrio e entender os dois lados. Tudo isso pro Kuruk sair como um herói secreto incompreendido. I'm done. This is bullshit. Os anos se passaram e o time Avatar se separou. O Kuruk, junto com o Niyahita, descobriu que os espíritos estavam conseguindo passar pro mundo graças a um espírito chamado Chefe Vagalume. Esse espírito era muito mais forte que os outros e o Kuruk não conseguiu matá-lo, apenas feri-lo gravemente. É esse espírito que viria a dar trabalho para Kyoshi anos depois, mas essa parte vai ter que ficar pro vídeo dela. A história do Kuruk nos livros acaba aqui, e como eu falei, ele não menciona nem mostra a Umi pra Kyoshi, nem uma única vez. Ele só fala da Heiran como amor da vida dele. Sério, a Umi não merecia esse descaso, gente. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas essa história passa uma série de mensagens problemáticas. A primeira é de que, para enaltecer o Kuruk, a culpa foi jogada na Yang Chen. E mesmo que o FCI quisesse fazer ele ser um super-herói, dava pra fazer sem colocar a culpa na Avatar, que deixou o mundo mais pacífico. Segundo, esse negócio de querer dar uma desculpa pro comportamento errado do Kuruk é literalmente um tapa na nossa cara. O homem não pode aparecer como um alcoólatra irresponsável e sofrer calado sem contar pro mundo o que estava acontecendo, nem pros amigos. Literalmente esse livro só serviu para passar pano pro Kuruk. Acho que o FCI queria escrever a história do Kuruk, mas sabia que a da Kyoshi venderia mais, então fingiu que ia escrever os livros dela, mas era só para poder exaltar o avatar favorito dele, que era o Kuruk. Enfim, os avatares são humanos também e eles erram. Como diz o mestre Yoda, o fracasso é o melhor professor, pois ele sabe o peso da derrota e só nisso já dava para fazer uma redenção enorme pro Kuruk, sendo um mentor espiritual de relevância para Kyoshi e para os outros avatares, sem ferrar com a reputação da Yang Chen. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa atualização da história do Kuruk. Não se esqueça de ativar o sininho para receber novos vídeos, de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, seguir o Mundo Avatar nas redes sociais, aquele combo todo. E até o próximo vídeo. Tchau!